Caro Frei Rogério, queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos celebrando a festa de Santo Antônio, padroeiro desta comunidade. Em todo o mundo, católico, a Igreja celebra esta festa nesse dia 13 de junho, com muita devoção, carinho, esta festa em honra e louvor de Santo Antônio. No Brasil, Santo Antônio, nós sabemos, pela presença de tantas pessoas aqui nesta igreja, além dos que vieram pela manhã e que continuarão vindo ainda mais tarde, à noite, nós vemos como Santo Antônio realmente é querido, é amado do nosso povo, como a sua devoção é popular, muito popular, e a sua festa celebrada com muita alegria no mês de junho. Um mês todo especial, onde no Brasil celebramos tantas festas, chamadas festas juninas, São Pedro, São Paulo, São João, Santo Antônio. Um mês, portanto, de muitas festas, de muita alegria em todo o nosso Brasil. E ao celebrarmos a festa de Santo Antônio, na oração da coleta que nós rezamos, logo após o canto do Glória, nós pedimos a Deus, por intercessão de Santo Antônio, que sigamos os ensinamentos do Evangelho. Ser devoto de Santo Antônio é ser como Santo Antônio, discípulo e missionário de Jesus Cristo. E ser discípulo de Jesus Cristo e missionário seu no mundo de hoje é seguir o Evangelho, é viver o Evangelho. Nós devemos ser como que evangelhos vivos na nossa vida. Nós temos o Evangelho, digamos, por excelência, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Evangelho do Pai. Ele é a boa nova do Pai para todos nós, para a humanidade. Ele veio ao mundo para nos falar do Pai, da vida íntima de Deus, para nos fazer todos filhos e filhas de Deus, nosso Pai, nos fazer todos irmãos e irmãs uns dos outros. Ele que é o Filho por natureza, participa da mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Então Jesus é o Evangelho do Pai. Ele é a boa nova do Pai para todos nós. Ele é a própria boa nova. Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia para a humanidade. E nós também somos chamados a ser evangelhos vivos. Imitando Jesus Cristo, vivendo a sua palavra, nos tornamos evangelhos vivos para o mundo de hoje, queridos irmãos e irmãs. Temos o evangelho escrito, que está aí no evangeliário, mas essa palavra é uma palavra inspirada por Deus, é claro, mas ela se torna viva mediante a nossa vida mesmo, seguindo, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. A devoção a Santo Antônio já está aqui em Brasília, no Distrito Federal, desde o início. A paróquia de Santo Antônio foi das primeiras paróquias a ser criadas aqui, antes da inauguração da Arquidiocese de Brasília. A paróquia de Santo Antônio, ela está entre as 11 primeiras paróquias criadas ainda, quando Brasília, quando o Distrito Federal dependia da Arquidiocese de Goiânia, do Arcebispo de Goiânia. E aqui também foi a sede da catedral. A capela que está aqui ao lado era a Catedral de Brasília. Dom José Nilton celebrou muitas vezes nessa catedral grandes festas. Eu estava sempre aí também como padre novo, ajudando, colaborando com ele, de modo que esta devoção está aqui desde o início da construção do Distrito Federal, desde o início de Brasília, antes mesmo da inauguração de Brasília, essa devoção a Santo Antônio. Todos nós sabemos que o nome de Santo Antônio, antes de entrar na ordem franciscana, era de Fernando de Bulhões. Ele pertenceu primeiramente aos cônegos de Santo Agostinho, mas depois ele foi tocado pelo testemunho dos franciscanos que iam ao norte da África, a Marrocos,
dar a sua vida, ser martirizados para anunciar o Evangelho aos muçulmanos. Aquilo tocou profundamente a Fernando, e depois toma o nome de Antônio. Ele tinha o desejo de ser mártir, de ir para o norte da África, para Marrocos, para levar o Evangelho àquele povo na época, aos muçulmanos, queridos irmãos e irmãs. Mas quando ele embarcou, então, para Marrocos, aconteceu uma tempestade durante a viagem que levou o seu barco para as costas da Itália. Então, Deus se serviu deste acontecimento, dessa tempestade, para fazer, então, de Fernando, o frei, fazer dele um frei, o frei que tomou o nome de Antônio na ordem dos franciscanos. E ali ele se tornou realmente um grande pregador, um grande evangelizador na Itália e também no sul da França. De modo que aquele desejo de ser mártir, de se imolar no norte da África, de dar a vida ali para levar o Evangelho aos muçulmanos, foi mudado, esse desejo, aquilo que Deus quer de nós. E dotado de uma grande inteligência, de uma grande sabedoria, tinha o dom da sabedoria, como nós escutamos na primeira leitura. Ele então tornou-se professor na Universidade de Bolonha, na Itália, no norte da Itália. Participou do primeiro capítulo da Ordem Franciscana, e aí nesse capítulo ele conheceu o próprio São Francisco de Assis, o fundador da Ordem Franciscana. E ele veio a falecer, não segundo o seu desejo também, queria falecer em Pádua, mas veio a falecer numa cidade perto de Pádua, na Itália, no norte da Itália, em 1231, e com apenas 36 anos de idade. Mais uma vez, Deus não atendeu, digamos assim, esse desejo de Santo Antônio de falecer em Pádua, onde ele queria, mas numa cidade próxima. Mas depois, seu corpo foi levado justamente para Pádua, aquela grande basílica, dedicada a Santo Antônio. Depois da sua morte, os frades observaram que os seus joelhos estavam gastos. Aquilo revelava certamente que Santo Antônio deve ter passado muito tempo, muitas horas, ao longo de toda a sua vida, diante do Santíssimo Sacramento, em oração, em adoração, em louvor a Deus. A devoção a Santo Antônio, então, rapidamente, após a sua morte, se difundiu por toda parte na Itália e depois também no mundo português e no Brasil, os portugueses, os primeiros missionários, trouxeram também a devoção a Santo Antônio para o nosso país. Essa devoção foi tão rápida que ele foi canonizado imediatamente após a sua morte, um ano após a sua morte. E seu culto começou então rapidamente a ser cultuado, Ele começou a ser cultuado em toda parte no Brasil e em outras partes também do mundo. Após 8 séculos de sua morte, a sua memória, queridos irmãos e irmãs, continua viva e a sua devoção também continua também aí viva, através dos seus devotos, aqueles que são devotos de Santo Antônio, que o invocam, que rezam a Deus pedindo por sua intercessão as graças, os favores de que necessita, queridos irmãos e irmãs. E no Evangelho, nós que acabamos de escutar, de São Marcos, nós vemos Jesus, no final, antes da sua ascensão aos céus, enviar os seus discípulos ao mundo inteiro para anunciar o Evangelho. Ao subir aos céus, antes da subida aos céus, reuniu os seus apóstolos na Galileia e ali lhes deu aquela ordem: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E Santo Antônio, justamente como sacerdote, como frei franciscano, assumiu plenamente
esta ordem, esse mandato, né, de Jesus. Ele foi um grande pregador, conhecido como o martelo, né, das heresias que ele combateu. Gastou toda a sua vida a serviço dos outros, a serviço dos mais pobres, a serviço do Evangelho. Santo Antônio desejava levar o Evangelho, como eu dizia no começo, ao norte da África, aos muçulmanos. Mas Deus não tinha outro projeto para Frei Antônio. Serviu-se de uma tempestade, como eu dizia, para levá-lo à Itália, à França, onde ele exerceu o seu ministério frutuosamente. Ali, na Itália, na França, realizou um grande bem e conquistou uma fama extraordinária. Ao invés de lamentar-se por não ter ido à África, Frei Antônio, por não ter realizado o desejo que ele queria, Frei Antônio, ao contrário, aceitou com muita humildade a vontade de Deus, os desígnios de Deus da sua vida. Confiou em Deus e realizou sua vocação na fidelidade à vontade de Deus. Muitas vezes nós procuramos, né, nossos interesses, fazemos nossos projetos e muitas vezes motivados, quem sabe, por algum desejo de aparecer, por alguma motivação de vaidade ou de orgulho, mas nem sempre, é claro, aquilo que nós desejamos para nós, né, é o que Deus deseja também para nós. Seus desígnios são insondáveis, nós não os compreendemos, mas tudo aquilo que Ele, digamos, vai nos conduzindo na vida, tudo é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa realização. E Santo Antônio, então, é um modelo para nós de fidelidade à vontade de Deus. Renunciou aos seus projetos, aquilo que ele desejava fazer na vida, para fazer a vontade de Deus. O culto aos santos, queridos irmãos e irmãs, não pode reduzir-se, evidentemente, apenas à admiração de suas vidas, como nós admiramos, né, uma pintura, como nós admiramos um monumento, como nós admiramos uma paisagem. Claro, nós admiramos os santos também, a sua vida, suas virtudes em grau heróico, seus exemplos, mas não pode ficar apenas na admiração. A vida dos santos, para nós, é um chamado, um apelo a imitar as suas vidas, a imitar seus exemplos de virtudes, de modo que em Santo Antônio nós encontramos realmente nesse grande santo o exemplo de fidelidade à vontade de Deus, um exemplo de entrega de toda a sua vida aos outros, de todos os seus conhecimentos ao anúncio do Evangelho, de toda a sua vida aos pobres, sem qualquer reserva, sem qualquer acepção de pessoas. Santo Antônio viveu não para si, mas viveu para os outros. De modo que temos muito a imitar em Santo Antônio, esse modelo para nós de discípulo, de missionário de Jesus Cristo, modelo do Evangelho vivo, vivido no seu dia a dia até a morte. Santo Antônio, antes de pensar em si, sempre pensava nos outros, sempre pensava na vontade de Deus e procurava, com a ajuda de Deus, realizar essa vontade, entregando-se a todas as pessoas no seu ministério, na pregação do Evangelho, na vivência da sua vida religiosa, para fazer todos felizes. Creio que aí está para nós, queridos irmãos e irmãs, um exemplo a imitar na vida de Santo Antônio: a fidelidade a Deus, a sua vontade, a humildade para aceitar aquilo que Deus quer de nós, aceitar a sua providência, seus desígnios a respeito de cada um de nós. Exemplo também de entrega, de generosidade às pessoas, colocando seus talentos, seus dons a serviço da felicidade dos outros. Assim também deve ser cada um de nós, devotos de Santo Antônio, fiéis na execução, na realização da vontade de Deus, humildes para poder aceitar aquilo que Ele quer de cada um de nós, e também a generosidade em fazer da nossa vida uma entrega, um serviço aos demais irmãos e irmãs. Que Santo Antônio então possa, junto de Deus, interceder por todos os seus devotos, aqueles que acorrem à sua ajuda,
sobretudo no dia de hoje, né? Mas ao longo de todo o ano, mas sobretudo no dia de hoje que celebramos a sua festa, pedindo a ajuda de Deus, o auxílio de Deus, cada um segundo as suas necessidades, talvez pela saúde, ou quem sabe para encontrar um trabalho, ou quem sabe para se curar de uma doença, ou por qualquer outra necessidade, qualquer dificuldade. Então que Santo Antônio possa interceder junto de Deus por todos os seus devotos, alcançar as graças que todos estão pedindo a Deus por sua intercessão, e assim tornar-se cada vez mais devotos de Santo Antônio, mas sobretudo imitadores das virtudes de Santo Antônio, fazendo também de nossa vida, como fez Santo Antônio, um evangelho vivo, vivendo a palavra de Deus e anunciando-a também aos outros pelo nosso testemunho, pela nossa palavra. Como dizia São Francisco, quando necessário, devemos levar o evangelho sempre aos outros, pela vida, pelo testemunho, e quando necessário usar a palavra também. Mas o mais importante, como nos dá o exemplo de Santo Antônio, é o testemunho vivo do evangelho, vivido na nossa vida cada dia, cada um em seu lugar, na família, no trabalho, na vida de lazer, na vida social, em qualquer lugar. Nós devemos ser presença desse evangelho de Jesus Cristo no mundo de hoje, pela vida sobretudo, e quando necessário também dar razão, motivo, da nossa esperança, da nossa fé em Deus, anunciando também o evangelho com a nossa palavra. Felicito aos freios franciscanos que cuidam desta paróquia pela festa que estão celebrando hoje, do padroeiro desta paróquia. Felicito a todos os paroquianos e devotos de Santo Antônio por esta festa tão bem preparada, durante a novena, e que certamente produziu muitos frutos no coração, de cada um dos devotos de Santo Antônio. Nós possamos continuar ainda celebrando esta festa no dia de hoje, até o final do dia, e que possamos levar desta festa para nós as graças que nos foram dadas, e que foram despertadas, cada um de nós, um espírito de conversão, de mudança de vida durante a novena e na festa de hoje, para que possamos então não só admirar, não só invocar, Santo Antônio, mas também procurar imitá-lo em suas virtudes, em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.